Depois da laringe nós temos a traqueia, né? Traqueia, moçada, também vai ser um canal, só que ao contrário da laringe, que é constituída inteiramente de cartilagem hialina, é muito importante que a laringe seja só de cartilagem, porque cartilagem é durinha, né? Isso quer dizer que se você levar uma pancada no pescoço, se a laringe fosse, por exemplo, feita de músculo, a pancada ia fazer o músculo fechar, porque o músculo é relativamente mole, ia obstruir a passagem de ar e você ia ter dificuldade de respirar. Ainda bem que a laringe ela é de cartilagem, cartilagem dura, mesmo que você leve uma pancada lá no pescoço, a cartilagem dura não vai fechar, que garante que você vai conseguir continuar respirando. Mas, gente, a traqueia, ela é diferente. Ela é constituída não somente de cartilagem hialina, mas também de músculo liso. Então, a estrutura dela é cartilagem e músculo liso. Então, um canal constituído de anéis de cartilagem hialina em forma de letra C. Gente, e músculo liso por trás. Ora, o músculo liso nesse caso começa a ser interessante, porque o músculo liso ele pode regular a abertura e fechamento da traqueia. Isso é interessante para deixar a traqueia abrir mais e passar mais ar quando você precisa. Ou deixar ela abrir menos e passar menos ar quando você precisa. Lembrando, né, que o oxigênio em excesso ele é tóxico. O oxigênio é um agente oxidante. Ele gera radicais livres que são prejudiciais. Tem aquela história. Se eu preciso do oxigênio, eu vou abrir e deixar o oxigênio entrar. Mas se eu não preciso, eu vou fechar o máximo que der para entrar um mínimo de oxigênio para exatamente minimizar o risco de problemas relacionados ao oxigênio. Não me preocupo tanto com pancada na região de traqueia, porque a traqueia já está localizada no tórax, né? E o tórax é protegido pelas costelas. Quer dizer que se você levar uma pancada no peito, as costelas protegem a traqueia. Então ela não precisa ser toda de cartilagem. Então ela é cartilagem mais músculo liso. Se você vai lá e cortei bem aqui a estrutura da traqueia, então a traqueia é constituída de anéis de cartilagem hialina em forma de letra C ou de letra U, né? Dependendo do ângulo que você esteja vendo. E, gente, do lado de trás, nós vamos ter músculo liso. Ora, a traqueia, ela vai se dividir em dois brônquios. Então, o ar que vem lá na traqueia se divide nos dois brônquios. E a estrutura dos brônquios é igual à estrutura da traqueia. Então, os dois brônquios apresentam lá a mesma composição, a mesma estrutura tecidual da traqueia, ou seja, anéis de cartilagem hialina em forma de letra C com músculo liso por trás. Quer dizer, então, que traqueia e brônquios constituídos de cartilagem e músculo liso. E, gente, cada um dos brônquios se divide em vários e vários bronquíolos. Sendo que o bronquíolo, ele já vai ter uma estrutura diferente. O bronquíolo, ele não apresenta mais a cartilagem. Eles são canais também, só que constituídos somente de músculo liso. O que quer dizer, então, a diferença de novo. Laringe, ela é cartilagem hialina. Traqueia, brônquios, cartilagem hialina, músculo liso. Mas, gente, os bronquíolos aqui na brincadeira, constituídos somente lá de musculatura lisa. Nesse caso lá, somente músculo liso. Na extremidade dos bronquíolos, nós vamos ter os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, dentro dos pulmões, último componente. Do sistema respiratório, os pulmões, com direito lá aos alvéolos pulmonares. Lembrando lá que os alvéolos pulmonares microscópicos não daria para ver nesse desenho, eu desenhei. Só para você lembrar que no final do bronquíolo tem os alvéolos, e os alvéolos onde acontece a hematose, né? Os alvéolos onde acontece as trocas gasosas entre o ar e o sangue. Bom, em relação aos pulmões, dois pulmões, né? Você tem lá pulmão direito e pulmão esquerdo. O pulmão direito, ele é um pouquinho maior que o pulmão esquerdo. Esse pulmão direito, um pouquinho maior, ele apresenta 3 divisões
chamadas de lobos. Então você tem um lobo, 2, 3 lobos aqui na brincadeira. E o pulmão esquerdo, um pouquinho menor, tanto é que ele apresenta apenas 2 divisões, ele tem somente 2 lobos. Por que o pulmão esquerdo ele tem que ser um pouco menor? Porque o pulmão esquerdo divide o espaço dele com o coração. Então eu estava comentando com vocês agora um pouquinho que o coração ele está localizado num espaço chamado de mediastino, que é o espaço entre os pulmões, só que ele está localizado lá, né, entre os pulmões, mas ele está localizado mais para o lado esquerdo, né? Então o coração mais para o lado esquerdo. Então, como o coração ele está mais voltado para o lado esquerdo, ele rouba espaço do pulmão esquerdo, então o pulmão esquerdo ele é um pouquinho menor. Sendo mostrado aqui envolvendo os pulmões, nós vamos ter membranas chamadas de pleuras. Então, pleuras são as serosas que revestem os pulmões, as serosas que envolvem os pulmões, e são 2 membranas, né? Nós vamos ter lá, número 1, a pleura parietal. Pleura parietal, ela vai ser a mais externa das 2, e ela está intimamente ligada aos músculos respiratórios, como é o caso, por exemplo, do diafragma. Então eu diria que ela está grudada no diafragma, músculos respiratórios. E a gente tem uma pleura visceral. A pleura visceral é a pleura mais interna das 2, e ela está intimamente ligada, grudada, por assim dizer, ao próprio tecido dos pulmões. Sendo mostrado que entre a pleura parietal e a pleura visceral existe um líquido, né? Então essas 2 pleuras, elas são ligadas por um líquido chamado de líquido pleural. Por que o líquido pleural é melhor do que, por exemplo, uma cola, né? Porque se, por exemplo, eu tivesse uma pleura e outra pleura e colocasse uma cola, nem as pleuras poderiam fazer isso, nem elas poderiam fazer isso, deslizar uma sobre a outra. Entretanto, esse líquido pleural, ele é a base de água. E, gente, a água, ela tem uma propriedade interessante chamada de coesão. Água atrai água. O que quer dizer? Que se eu pego uma pleura, pego outra pleura, coloco água no meio e junto, a água cola as 2 pleuras. De maneira que eu não consigo fazer isso com as 2 pleuras. Entretanto, acho que todo mundo já pegou, por exemplo, sei lá, uma mesa de plástico, né, e tinha um pouquinho de água, e caiu, por exemplo, alguma coisa em cima, sei lá, uma moeda, por exemplo, e a moeda, uma tampinha, por exemplo, lá, gruda na mesa por causa da água. Então você tem a mesa, a água em cima, a tampinha, e ela acaba grudando por causa da água. Às vezes você pega a tampinha, tenta tirar a tampinha e não consegue, porque está grudada, né, devido à coesão da água. Entretanto, você pode pegar a tampinha, deslizar a tampinha até conseguir tirar a tampinha. Cara, o líquido pleural, ele tem essa propriedade exatamente igual. Entre uma pleura e outra não tem cola, tem basicamente água, que é o líquido pleural. Quando eu coloco água, as 2 pleuras, elas se juntam. Devido lá ao líquido pleural, devido à água, devido à coesão da água, as 2 pleuras não podem fazer isso. Mas elas são livres para deslizar uma sobre a outra. Gente, bacana que elas podem deslizar uma sobre a outra, que isso é fundamental para os movimentos respiratórios. Para que você possa, por exemplo, respirar, existem músculos que vão movimentar os pulmões. Só que para os músculos movimentar os pulmões, gente, as pleuras têm que ser capazes de se movimentar também. Então elas não podem fazer isso, mas elas podem deslizar uma sobre a outra. Então elas são ligadas pelo líquido pleural, que permite o deslizamento das mesmas. Ou seja, elas não podem ser separadas, mas elas podem deslizar umas sobre as outras. Nesse caso, gente, super interessante a presença lá das pleuras do líquido pleural para os movimentos respiratórios, porque toda vez que os músculos respiratórios, eles contraem, os músculos respiratórios puxam a pleura parietal. A pleura parietal, então, ela está conectada exatamente ao líquido pleural. Então isso puxa o líquido pleural. Só que o líquido pleural, ele está conectado a outra pleura,
que é a pleura visceral. Então, puxa a pleura visceral. E a pleura visceral está conectada aos pulmões. Puxa pulmões. O que quer dizer que eu vou transferir a força dos músculos respiratórios para os pulmões. Um cara puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. Então, toda vez que os músculos respiratórios contraem, eles puxam uma pleura, que puxa o líquido pleural, que puxa a outra pleura, que puxa os pulmões, e eu transfiro a força dos músculos respiratórios para os pulmões, exatamente para que você tenha os movimentos respiratórios. E moçada, como sempre, mostrando figurinhas mais bonitinhas que as minhas, né? Agora sobre o sistema respiratório. Então, os componentes do sistema respiratório, nós temos lá narinas, fossas nasais, faringe, né? Que é exatamente a garganta. Gente, você vai ter que a faringe divide em dois canais. Você tem lá a laringe, lembrando que a laringe ela tem uma abertura chamada glote, uma válvula chamada de epiglote para regular a abertura e fechamento lá da laringe. E atrás você vai ter o esôfago, né? A gente tem, continuando lá a estrutura da laringe, a traqueia, mas protegendo a laringe a chamada cartilagem tireoide, né? Cartilagem tireoide exatamente lá do pomo de Adão. E aí depois a estrutura da traqueia. A traqueia se divide em dois brônquios, cada brônquio se divide em vários bronquíolos, e os bronquíolos, claro, vão formar a chamada árvore respiratória dentro lá dos pulmões. Principal dos músculos respiratórios da gente, o diafragma, bem embaixo dos pulmões. E aí, moçada, mostrando um pouquinho melhor as vias aéreas superiores, né? Nós temos lá narinas, fossas nasais, separando as fossas nasais da boca, o palato duro, né? Que é exatamente o osso do céu da boca. Na parte de trás, chamamos de palato mole e úvula, né? Úvula, que a gente chama popularmente de campainha, localizados lá atrás do palato. Né? Essa área se chama coanas, e as coanas são a fronteira entre as fossas nasais e a faringe. Então, temos coanas, descreve lá a passagem, descreve lá a fronteira entre as fossas nasais e a faringe. Depois da faringe, nós vamos ter a laringe, sendo que a laringe ela tem uma válvulazinha, epiglote, que regula a abertura e fechamento da glote, né? Ainda na laringe, nós vamos ter as cordas vocais, quer dizer, então, que epiglote, glote e cordas vocais, todos são componentes da laringe. E aí, gente, atrás da laringe, a laringe ela é mais anterior, né? Posteriormente, atrás da laringe, esôfago, né? Então, a faringe se divide em dois canais. O da frente é a laringe e o de trás vai ser, então, esôfago. Laringe para as vias aéreas e o de trás, moçada, lá para as vias digestivas. Se você observa a laringe aí em mais detalhes, ela está sendo vista de frente nesse desenho, né? Você tem lá a epiglote, então a válvulazinha, do jeito que ela está aí, ela está aberta. Né? Quando ela vai fechar, ela desce, né? Então essa figura aí, vendo exatamente de frente essa região, nós vamos ter a epiglote aberta, um osso chamado de ióide, que vai sustentar a membrana tireoide e a cartilagem tireoide, que vão proteger a laringe. Né? Aquela história de que se você levar uma pancada nessa área do pescoço, para não atrapalhar a sua respiração, essas estruturas protetoras. Mais embaixo ainda, uma cartilagem chamada de cartilagem cricoide, e depois da laringe, a traqueia. Inclusive, note a traqueia formada por anéis, né? Esses anéis exatamente, feitos de cartilagem hialina e músculo liso. Aqui, moçada, a laringe vista por trás. Então, nós temos lá epiglote, o ocioide, a membrana tireoide, a cartilagem tireoide, e lá embaixo, a traqueia. Nessa imagem, moçada, você tem uma fotografia de um exame chamado de laringoscopia. Né? Nós, professores, é bacana que a gente faça isso todo ano, né? Para ver como é que andam lá nossas cordas vocais, se tá tudo beleza. O cara vai lá, né, no otorrino, né? Otorrino laringologista, ele vai lá, coloca um anestésico, né, nas suas vias aéreas e enfia uma câmera por dentro lá do seu nariz, até, gente, a região lá posterior, né, coanas, faringe, até a laringe. Né? Tem que ser anestesiado, porque se o cara enfiar lá a câmera, né, no nariz da gente e não tiver anestesiado, aciona os receptores de vômito e você vai vomitar na cara do médico, o que não deve ser muito legal nem para você nem para o médico. Então, um sprayzinho de anestésico, né, para quando colocarem a câmera lá, né, essa câmera, moçada, é uma câmera fibra ótica, né?
Então ela é compridinha, coloca lá, vai lá atrás para exatamente fotografar, né, filmar, né, fotografar as estruturas lá de trás. E aí você consegue ver as cordas vocais. E, gente, o espaço entre as cordas vocais chama de rima glótica, né? Então a rima glótica aí aberta exatamente para você produzir sons. Nessa outra imagem, as cordas vocais com a rima glótica fechada, né? Então você tem a capacidade de abrir ou fechar as cordas vocais, que na verdade são membranas, para controlar a abertura da rima glótica. Quanto mais aberta a rima glótica tiver, mais grave é o som produzido. Quanto mais fechada, mais aguda é o som produzido. Então com isso você controla a fonação, a produção de sons. Nessa imagem, né, moçada? Lá, estrutura dos pulmões, né? Entre os pulmões, um espaço chamado de mediastino, onde está localizado o coração. Aqui uma outra imagem dos pulmões do indivíduo e, só para você ver que horroroso fica, o pulmão de um fumante, onde essas áreas pretas são alcatrão, exatamente lá o alcatrão no cigarro, e você consegue observar tumores, né? Ou seja, cânceres nesse pulmão, né? Então olha só como é que fica o pulmão saudável e o pulmão no cara fumante com câncer de pulmão, né? Você nem sabe se tá, sei lá, bom ou se tá ruim, mas que fica bem feio o pulmão lá no caso do câncer de pulmão, no caso do fumante, o preto lá do alcatrão.